Shabbat Shalom a todos, boa noite. Meu nome é Alisson Souza e mais uma vez vamos estudar aqui a palavra do Senhor, que é sempre bom, né, estudar a palavra do Senhor, que é ela que nos qualifica, é ela que nos faz ser pessoas melhores. E hoje eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que é algo que eu tenho buscado para a minha vida, que é viver com o coração no reino de Deus, viver buscando o reino de Deus para as nossas vidas, aplicando o reino de Deus em nossas vidas. Porque hoje, quando olhamos para o mundo, nós vemos a situação que o mundo está. As coisas estão dispersas, nada é estável. Quando paramos para pensar, é tanta insegurança, é tanto medo. Vemos coisas acontecendo, guerras acontecendo para todo lado. Vemos um governo, um sistema de governo totalmente ao contrário da palavra do Senhor. E na onde nos apegarmos, que possamos nos apegar no reino de Deus, que possamos apegar na promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu gostaria para iniciar com 2 versículos, lerei eles rapidamente. Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, shalom, a paz, a alegria no Rua HaKodesh. E em Lucas 17:20, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Yeshua respondeu: o reino de Deus, o reino dos céus, não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus já está entre nós. Parcialmente o reino de Deus já começou. Quando Yeshua vem na terra, ele diz, se estou expulsando demônios, se pessoas estão sendo ressuscitadas, se enfermos estão sendo curados, o reino de Deus já está. Yeshua vivia aqui na terra operando com as coisas do reino, com o poder do reino. E interessante que aqui fala reino dos céus e reino de Deus, porque em algumas partes está escrita reino dos céus, porque naquele período ali houve um tempo que o povo judeu, eles preferiam não comentar sobre o nome do Senhor, não falar o nome do Senhor. Então, eles colocaram reino dos céus, mas é a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus. É porque as pessoas começaram a achar que existia 2 reinos, o reino do céu e um reino aqui. Mas não, o reino que Yeshua traz é o reino dos céus. É o reino de Deus que ele tem trago, aqui na terra entre nós. E como está escrito aqui, não é comida nem bebida, mas justiça, shalom, alegria, paz. O reino de Deus, ele é um sistema de governo. É um governo justo, um governo reto, um governo eterno. Tem uma midrash aqui que fala sobre o banquete do rei. E essa midrash diz que esse rei mandou seus súditos irem ali, convidar todas as pessoas para esse banquete. E eles foram ali e convidaram todas aquelas pessoas e aqueles sábios já se prontificaram, já vestiram suas roupas, já se perfumaram e ficaram ali perto dos portões do palácio. Porque esse banquete ele não tinha hora marcada. Então podia ser a qualquer momento. Então aqueles homens mais inteligentes, mais sábios, eles captaram aquilo ali e já ficaram ali perto do palácio. E outros já pensaram, não, depois que começar a gente chega mais tarde, vamos continuar fazendo as nossas coisas aqui, continuar vivendo da nossa forma. E continuaram ali trabalhando, fazendo as suas coisas. Então os súditos do rei começaram a gritar, o banquete do rei está pronto, o banquete está pronto. E então os que estavam ali perto, já entraram para o palácio para poder participar daquele banquete do Senhor. Enquanto isso, os outros chegaram depois e não puderam entrar, porque os portões já haviam fechado. Eles não puderam entrar mais. Se parece bem com a parábola das 10 virgens, que tinha as 5 prudentes e as 5 loucas. E o que eu quero dizer com essa midrash?
é a questão de estar preparados, porque nós não sabemos a hora e nem o momento, porque o reino vem e ele vai chegar na sua plenitude. Em Mateus 24, 37, Yeshua diz, que os dias serão como nos dias de Noé. Muitos casavam-se e davam-se em casamentos, muitas pessoas. Não é errado, você se alimentar, você beber, você comer. Aqui é mais no sentido de que as pessoas continuaram fazendo as coisas cotidianas da vida sem se preocupar. Noé estava construindo a arca, Quando Noé está construindo a arca ali, ele está fazendo uma pregação. Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. E em vez das pessoas pensarem, meditarem naquilo, elas zombavam de Noé, no período onde não havia chuva. Falaram: o que você está fazendo aí? Nem chove. E Noé continuou, ele perseverou. E ali, sempre alertando as pessoas, chamando elas, falando que iria chover, e mesmo assim, elas não davam ouvidos. É bem parecido com os dias de hoje. As pessoas estão dispersas. E como estavam então os dias de Noé? Em Gênesis 6:2 diz assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e tomaram para si esposas todas as que escolheram. Existem alguns estudos, algumas teologias, alguns acreditam que esses filhos de Deus aqui eram anjos, que tiveram relações com essas mulheres e aí criaram gigantes. Mas a tradução mais firme para isso aqui é que eram homens que governavam, homens ali que regiam, que davam as leis, porque a palavra do Senhor mesmo diz que anjos não casam e não se dão em casamento. Então, era um povo que não podia se misturar ali, era um povo que regia, que governava. Então, eles começaram a se interessar pelas filhas dos homens ali, dos outros povos. Então, começaram a ter relações. E vemos aqui que quão grande era a maldade do povo. A inclinação, o pensamento deles eram para o mal. Eles meditavam no mal o tempo todo, a terra estava corrompida. Nós vemos que até os animais foram corrompidos nesse período. E alguns estudos dizem que eles estavam tão corrompidos que, quando as pessoas iam se casar ali, eles chegavam ali no meio do casamento e tinham relações com as noivas e com os noivos. Estava totalmente terrível. E nós não vemos tanta diferença assim no mundo de hoje em dia. Quando paramos e olhando para o mundo de hoje em dia, nós ficamos assustados com coisas que as pessoas podem fazer umas com as outras. Nós ficamos horrorizados. E Deus deu 100 anos. Essa Midrash diz 120 anos, porque ali em Gênesis 6 fala, 120 anos. Para que o povo pudesse se arrepender, para que o povo pudesse se voltar para Deus, ele construindo a arca ali. E as pessoas tiveram esse tempo. E a mesma coisa de hoje. Nós estamos tendo tempo para nos consertar a cada dia, para nos voltar para o Senhor todos os dias. E então Yeshua continua. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado outro. Então os discípulos perguntaram: mas Senhor, para onde esses que vão ser levados, para onde eles vão? E Yeshua responde: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres, a morte, o juízo de Deus. Aqui já quebra algumas teologias que dizem sobre o arrebatamento, que vemos vários filmes sobre aqueles que são arrebatados e aqueles que ficam na terra. Alguns até dizem contra o povo judeu que a igreja vai subir e o povo judeu vai ficar na terra para sofrer. O povo de Israel vai sofrer na terra. Existem algumas teologias assim. Mas aqui vemos que os que vão ser levados, eles não vão ser levados para o céu. Esses que vão ser levados, eles vão ser levados para o julgamento.
Assim como aconteceu nos dias de Noé. Quem que foram levados? As pessoas que estavam em pecado, as pessoas que estavam corrompidas. E Noé ficou. Então não terá arrebatamento, nós não iremos subir. Nós encontraremos com Yeshua nos ares. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz: porque dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Então nós encontraremos com o Senhor nos ares. Os povos ali eles tinham o costume de quando um rei vinha, eles saíam ao encontro do rei para festejarem, né? Então eles vinham durante o caminho ali comemorando. Então Yeshua virá, nós nos encontraremos com ele nos ares e desceremos para reinar com ele aqui na terra. Zacarias 14, 4, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Assim como ele subiu, ele descerá, e o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio, e Yeshua passará, aleluia. Assim como diz em Apocalipse também, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então virá um novo reino, um novo governo. Yeshua veio como servo, sofredor, morreu por nós, pelos nossos pecados, e então ele virá como rei, e reinará. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. É vigiar. E eu sempre tenho pensado em algumas coisas, e eu me faço algumas perguntas. Eu sempre estou me perguntando, como que eu estou diante do Senhor. Como eu tenho buscado isso viver no reino de Deus. Nós trazemos a justiça do Senhor para nossas vidas, que é uma das coisas que tem no reino do Senhor. Então nós sempre estamos pensando, como que nós estamos diante do Senhor, o que nós estamos fazendo. E eu trouxe algumas perguntas reflexivas que eu queria compartilhar com os irmãos. E a primeira é: estamos preparados? Será que se Yeshua voltasse agora, como que está o nosso coração? Como que nós estamos neste momento? Como que está a nossa intimidade com o Senhor? É algo que eu tenho sempre pensado. Teremos discernimento para saber se é algo de Deus ou não? Qual tem sido as nossas prioridades? A arca ou os prazeres? Não os prazeres carnais, mas a nossa vida cotidiana. Qual tem sido a nossa prioridade com o Senhor? Será que temos nos esforçado para poder priorizar o Senhor? Estamos vivendo conforme o Senhor quer? Ou estamos vivendo conforme nós achamos que é o correto, que é o certo? O que temos feito com o tempo que Deus nos deu? Isso é algo que eu tenho lutado tanto. É o nosso tempo. Acredito que para todos aqui nós vemos o quanto está corrido. Às vezes você vai trabalhar ali, você chega do trabalho, vai resolver alguma coisa e já aparece outra coisa para você fazer, para você resolver, e quando você vê já está à noite e a gente não conseguiu tirar um momento ali para o Senhor, nem que seja um tempo para Deus. E o inimigo ele tem trabalhado dentro disso, ele tem trabalhado dentro do tempo, porque para ele o tempo já está acabando, ele não tem mais tempo. Então ele tem trabalhado dentro do tempo. Porque o que acontece se nós não tirarmos tempo para ler a palavra, para orar, para meditar
na vontade do Senhor, para estar na igreja, para estar em comunhão com os irmãos. Se nós não tirarmos tempo para essas coisas, nós nos tornamos o quê? Vulneráveis. Nós ficamos fracos. E é aí que o inimigo opera. E ele tem usado isso, ele tem colocado coisas para tirar o nosso tempo. Para tirar o nosso tempo com Deus. Para tirar a nossa prioridade. Aqui não é só o inimigo. Por isso que eu falo que eu tenho pensado nisso. Porque não é só culpa do inimigo. A questão de prioridade é nossa. É nós que sabemos o que nós priorizamos. O mundo, o sistema do mundo, é aí que o inimigo tem agido. A palavra do Senhor já diz, né, que no mundo jaz o maligno. Esse jaz aqui não é no sentido de que ele domina o mundo, ele comanda o mundo. Não, Deus é soberano. O inimigo ele não age independente de Deus. Ele precisa pedir permissão a Deus. Tudo o que ele faz é permissão de Deus. Deus está no controle, Deus é soberano. Nada acontece sem a permissão de Deus. E eu coloquei aqui Gálatas 5, 19 e 21, que fala das obras da carne. O mundo, o sistema do mundo, quando nós falamos mundo aqui na Bíblia, algumas partes nós estamos falando desse sistema do mundo. E o sistema do mundo ele tem trabalhado nessas áreas, nas obras da carne. Nós vemos hoje nas redes sociais, durante o dia a dia, a conversa que as pessoas têm. Ele tem trabalhado nisso. Porque nós temos essa inclinação para o mal. Então eles agem dessa forma. Eles agem em cima dessas inclinações que nós temos para o mal. Eu vou listar algumas mais leves. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, beleza, dissensões, inveja, bebedice, glutonarias. São coisas que nós temos que lutar, porque se nós estamos praticando essas coisas, é porque nós estamos vivendo no sistema do mundo. E nós temos que lutar contra essa inclinação, porque é isso que o mundo quer. Nós somos atacados o tempo todo. Por isso que Paulo fala para renovarmos a nossa mente, é uma renovação diária, porque todo o tempo nós estamos sendo atacados. E se nós ficarmos dispersos, nós não vamos perceber quando Yeshua virá. Eu coloquei aqui algo que está muito famoso, né? Que é algo que o mundo tem tentado fazer com as pessoas. É apodrecer o cérebro das pessoas, é deixar o cérebro das pessoas vazias. As pessoas hoje não conseguem pensar. Você vai conversar com pessoas, as pessoas não têm assuntos bons, são assuntos vazios. E é isso que o mundo quer fazer, colocando os vícios, coisas que não trazem nenhum benefício. Eu estava vendo um vídeo explicativo e quantas vezes nós já fizemos isso, né? E o cara fala assim, você já viu, por exemplo, aqueles vídeos que um ferro de passar está caindo e aí ele vai cair em cima do carro e você para e fica vendo aquilo ali para ver o que vai acontecer. Ou seja, não tem nada demais você ver, mas são coisas que não trazem, não agregam nada para a nossa vida. Então aí você vai passando e depois tem outro ali relacionado àquilo ali, aí tem outra coisa caindo. Então, tipo assim, são coisas que têm roubado também o nosso tempo, têm roubado a nossa prioridade. Às vezes não temos um tempo para ler, ou para orar rapidinho, mas para passar ali rapidinho, ou ver alguma coisa. Não estou falando aqui que isso é um erro, é um pecado. São coisas que o mundo tem usado para tirar o nosso foco, para tirar a nossa atenção. E existe algo muito perigoso que tem acontecido. É a relativização. Relativização
é querer relativizar as coisas de Deus com as coisas do mundo. É possível manter práticas espirituais, mas enraizado nos desejos do mundo. É possível eu vir aqui cantar um louvor, mas meu coração está enraizado no mundo. É possível eu vir aqui fazer a liturgia, é possível eu pregar aqui, mas o meu coração está enraizado nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo. E isso tem feito com que as pessoas não percebam. Porque muitas pessoas confiam no seu próprio entendimento. Quantas vezes, isso não tem nada a ver, não. Não, Deus não está preocupando com isso, não. Não tem problema. Não, pode fazer isso. E vamos relativizando cada das coisas. 2 Timóteo 4:3-4 diz assim: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, amontoarão mestres para si, para lhes coçarem os ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. É o que nós temos visto hoje, em muitos meios, em igrejas. Nós vemos esses dias, que muitas pessoas estão saindo da igreja por falta da palavra do Senhor. E muitas também estão saindo porque não aguentam a verdade da palavra do Senhor, porque quando a palavra do Senhor vem sobre nós, ela vem com justiça. E aí ou nós mudamos, ou nós não conseguimos ficar. E é aí que nós temos que pegar e aplicar em nossas vidas. E existe um perigo muito grande, que é essa relativização, que não tem nada a ver, não tem problema, o Senhor não está preocupado com isso. Recentemente eu vi uma reportagem, eu até pesquisei para ver se era aqueles vídeos da inteligência artificial, mas eu vi que era realmente algo verdadeiro. Uma igreja aqui no Brasil, todos os membros começaram a se tatuar. Estava escrito, se eu não me engano, Mateus 24, tatuando o pulso. E o pastor que incentivou aquelas pessoas a fazerem isso, ele simplesmente falou que Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com você marcar seu corpo. Deus está preocupado com o evangelho. Isso é relativizar as coisas. Relativizar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. É possível isso acontecer. Tanto que a palavra do Senhor fala que muitos chegarão diante do Senhor ali, mas eu operei, eu fiz milagres, eu fiz isso, aquilo, outro, no teu nome. E Yeshua dirá: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É possível. E Deus fala para não amar o mundo, porque Deus não está nele. A relativização das coisas, nós vemos as pessoas trazendo isso para dentro das igrejas. E muitos permanecem na igreja por causa dessa relativização, porque aí se torna fácil. E algo que eu passei a perceber e que eu tenho meditado, é que algumas palavras, elas têm perdido a profundidade. Palavras que eu selecionei poucas palavras, são palavras que nós falamos no cotidiano, no dia a dia, uns com os outros. Mas quando falamos essas palavras, se não falamos com intencionalidade, com a profundidade, essas palavras se tornam vazias, têm tornado vazia. As pessoas hoje escutam essas palavras, são superficiais, não é aquela palavra que entra e a pessoa entende aquela palavra. Yeshua morreu por você, Yeshua te ama. Quantas vezes nós já falamos isso com as pessoas? Quantas vezes as pessoas já falaram isso para nós? Mas se falarmos assim, é tão superficial, né? Agora, se nós falamos, Jesus, ele morreu por você, ele sofreu naquela cruz, né? Já viram aqueles filmes que a pessoa vai morrer e a outra entra na frente dela ali e morre na frente dela? Foi isso que Yeshua fez. Ele sofreu pelos nossos pecados, nós estávamos condenados. Não era para estarmos aqui, nós estávamos destituídos da glória, nós não tínhamos a salvação. Mas Yeshua foi lá e morreu
por nós. Isso é o amor do Senhor, Ele se doou. Essa é a profundidade da palavra. Deus é bom. Vemos até em filmes, né? Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. A bondade do Senhor é uma bondade infinita. A bondade do Senhor, ela não se acaba. Por mais que venhamos pecar, por mais que venhamos errar diante do Senhor, o Senhor continua sendo bom. A bondade do Senhor, ela é imutável. Deus está no controle. Quando estamos passando por situações, alguém chega, Deus está no controle. Mas quando não pensamos na profundidade dessa palavra, se torna superficial, se torna vazia. Mas quando pensamos na profundidade, Deus está no controle. Ele é soberano, foi Deus que me criou. Ele rege todas as coisas, nada passa despercebido, nada acontece sem a permissão do Senhor. Isso é o controle do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas, tudo, nós podemos no Senhor, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos capacita. Você é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Agora falando com profundidade, o Espírito Santo do Senhor, Ele está dentro de nós. O Espírito Santo do Senhor, Ele habita dentro de nós. Aleluia, Deus. O sangue de Yeshua tem poder. O sangue de Yeshua tem poder. Ele está jorrando até hoje pelos nossos pecados. O sangue de Yeshua que trouxe a salvação que nós temos. Foi através do sangue de Yeshua. E Yeshua vai voltar. Hoje é algo que as pessoas também acham bem superficial, né? Porque várias vezes falaram que Yeshua ia voltar, e sempre quando você fala, não, tanto de vezes que falaram que Yeshua ia voltar e não voltou. Realmente teve várias vezes que falaram isso, e muitas pessoas ficaram até traumatizadas, outras se suicidaram com medo, outras venderam tudo que tinha, com medo de que Yeshua estivesse voltando. E Yeshua vai voltar. E Ele está voltando. Porque o reino já começou. O reino não está começando. O reino já começou. E Ele veio anunciar as boas novas, que é o reino. E Ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Ele virá. Ele veio como servo para morrer por nós, pelos nossos pecados. Mas agora Ele virá como rei. E Ele reinará. E Ele reinará sobre a terra. Aleluia. E o que temos que fazer é ativar a mente do Senhor. A mente de Yeshua. Paulo aqui em 1 Coríntios 2,12, ele está falando sobre o homem natural e o homem espiritual. E ele fala que o homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. São loucuras para o homem natural. As coisas de Deus são loucuras para o homem natural. Mas um homem que é de Deus, um homem que é espiritual, ele entende quando as coisas é de Deus. Ele entende quando Deus quer falar. O professor Wesley pregou esses dias aqui, e ele falou daquele homem, daquele amigo dele que perdeu toda a sua família ali. Se fosse um homem natural, ele não entenderia. Ele iria ficar traumatizado ali, ele não ia ter reação. Mas um homem espiritual, ele sabe, ele entende as coisas do Senhor, ele entende quando algo é espiritual, ele entende quando Deus quer falar algo. É isso que Paulo está falando aqui. Porém, nós temos a mente de Cristo. E nós precisamos ativar ela todo dia, todo momento. É ativar a mente de Cristo. Seja no modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo.
Yeshua, ele passou por várias coisas. A palavra do Senhor fala que ele sofreu todos os tipos de tentações. Ele foi humilhado. Ele sofreu ali. Ele caminhou carregando aquela cruz. Ele teve que lidar com vários tipos de pessoas. Ele precisou aconselhar pessoas. E mesmo no sofrimento, mesmo doendo ali, mesmo ele sentindo aquela dor, mesmo o sangue dele sendo derramado, ele lembrava do reino, aleluia. Ele olhava e lembrava do reino do Senhor. Ele sabia que valeria a pena, porque ele lembrava do reino, da glória de Deus. Ele lembrava da plenitude do reino do Senhor. E ter a mente de Cristo é viver em espírito, é andar focado no nosso espírito. É uma transformação mental, uma transformação espiritual. E em todo tempo. E Yeshua diz aqui, em João: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade e na tua palavra. Não é sair do mundo. Nós não podemos ignorar o que tem acontecido no mundo, as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Nós temos que nos compadecer, nós temos que tentar fazer algo para mudar essas coisas. Porque nós somos do reino do Senhor. Nós temos que trazer o reino de Deus para as nossas vidas. Por isso que Yeshua diz: não peço que os tires do mundo, porque nós estamos aqui para fazer a diferença, para trazer as pessoas para esse reino do Senhor. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, se o nosso tesouro está aqui na terra, nos prazeres, nas coisas cotidianas, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, o nosso coração está aqui também. E o coração, ele é o centro da vontade. Ele é o centro das nossas vontades, dos nossos desejos. E nós temos que colocar o nosso tesouro, o nosso coração, no reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é eterno. As coisas do reino de Deus, elas não são passageiras. David Ster faz um comentário. O coração, ele revela a lealdade, a verdade do discípulo. A riqueza do céu é construída com escolhas diárias. Como eu falei no início, nós somos o tempo todo atacados. Mas nós que fazemos as nossas escolhas, a última palavra é nossa. É nós que fazemos as nossas escolhas, as nossas prioridades. E mesmo que os nossos desejos são contrários, e mesmo que as inclinações são ruins, o amor de Deus, ele precisa ser maior que todas essas coisas. Isso é viver com o coração no reino. Mesmo aquelas áreas mais difíceis, o amor pelo Senhor precisa prevalecer. Hebreus 10:36 diz: portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Recebam o que Ele prometeu. É cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Então, nós receberemos a glória do Senhor. Então, como alcançar esse reino? Para alcançarmos o reino do Senhor, os primeiros passos é fazer um arrependimento, fazer techuvá, se voltar para o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor diz, para não nos preocuparmos
com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. O que nós temos que preocupar é com o agora, é com o hoje. E o reino de Deus, ele começa primeiro em nossos lares. Ele começa em nossas casas, em nossas vidas. Primeiro nós mudamos, nós trazemos o reino de Deus e vem a justiça do Senhor. E vem a retidão do Senhor. Então nós começamos a aplicar aquilo ali dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então quando nós passamos a trazer a obediência ao Senhor, a trazer a vontade do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida, nós estamos fazendo ali uma extensão do reino de Deus. Como a restauração, primeiro nós restauramos o nosso interior, o que precisa ser mudado, o que precisamos melhorar, como estamos diante do Senhor. Então nós trazemos o reino de Deus primeiro para as nossas casas. E temos aqui as bem-aventuranças, os pobres de espíritos, os que choram. Os que choram são os que compadecem, vê como o mundo está, como estão as coisas do mundo, e se compadecem. Os humildes, os que têm fome e sede de justiça, aplicando primeiro em nossas vidas. Os misericordiosos. Yeshua, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É ter misericórdia uns dos outros, porque se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoa. Os puros de coração, procurar sempre a pureza do coração. Os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça. Quando estamos perto de pessoas que não praticam a justiça e nós praticamos a justiça, isso incomoda as pessoas e então nós somos perseguidos. E o reino de Deus, ele é alcançado com violência, não com violência carnal, com força, mas violência de perseverança, de dedicação, de intencionalidade, ser intencional. É algo que nós temos que fazer com toda a nossa força, assim como fala lá em Apocalipse, e aquele que permanecer até o fim, e aquele que permanecer até o fim. E Yeshua fala, deixa vir a mim todas as criancinhas, porque delas são o reino de Deus. E ele fala para que sejamos como essas criancinhas, no sentido de quê? De dependência de Deus, não depender do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, mas depender de Deus, depender do cuidado do Senhor em nossas vidas. A Maitê agora, minha filha, ela está desfraldando e agora ela pede para ir no banheiro. E aí, toda hora ela pede, a gente vai lá e leva ela. E no dia que eu levei ela, eu parei, fiquei pensando e fiquei esperando, E eu fiquei meditando como é o cuidado do Senhor conosco. E o Senhor age dessa forma. Ele tem paciência conosco. Ele espera. Ele não fica desesperado, Ele tem paciência conosco. Ele tem esse cuidado com as nossas vidas. E eu comecei a meditar nisso. E vemos a pureza, E o Senhor pede para que sejamos assim como uma criança, no sentido de depender totalmente de Deus. Não tentar fazer as coisas na força do nosso braço, tentar resolver. É buscar ao Senhor, é deixar que o Senhor possa resolver as coisas. E então nós chegaremos na plenitude do reino. E não haverá mais maldição. Em Apocalipse 22, 3 ao 5 diz: e não haverá mais maldição nenhuma.
O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Isaías 11:6 diz: e o lobo habitará com o cordeiro. Aqui o Senhor está falando de uma paz universal, é uma paz mundial, é todos os povos juntos, é judeus e gentios juntos, ali no reino do Senhor, adorando o Senhor, vivendo essa plenitude do reino de Deus. A plenitude do reino de Deus é poder, justiça, é um reino eterno, é um reino que ele é imutável, um reino eterno é que sempre existiu, é passado, presente e futuro, é um reino inabalável, é um reino de paz, um reino de alegria, de amor, um reino de glória, santidade e verdade, e é um reino indestrutível. E todas essas coisas aqui são eternas, são imutáveis. Esse é o reino de Deus. É nisso que temos que nos focar, é nisso que temos que nos apegar, nessa plenitude do reino de Deus. E pegar essas positividades do reino do Senhor e aplicar em nossas vidas. Aplicar naqueles momentos de dificuldades, aplicar quando tiver tudo ruim, quando estivermos doentes ou enfermos, quando estivermos passando por alguma dificuldade, é colocar o nosso coração no reino do Senhor. Apocalipse 21:4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já se passaram. Aleluia. Então, não haverá mais preocupação, haverá descanso na plenitude do Senhor. Não haverá mais dúvida, haverá entendimento. Imagina você começar a viver dessa forma. Não haverá mais insegurança, haverá segurança. Não precisaremos sentir mais medo, haverá coragem. Não haverá pessoas ruins, haverá comunhão. Não haverá inveja, haverá companheirismo. Não terá mais choro, haverá sorrisos. Não terá mais doenças, haverá saúde. Não terá enfermidades, haverá cura. Não terá opressão, terá liberdade. Não terá mais injustiça, haverá justiça. Não terá mais mentiras, haverá verdade. Não terá solidão, haverá amigos, haverá irmãos, haverá comunhão. Não terá mais morte, haverá vida, vida eterna. Não terá mais tristeza, haverá alegria. Não terá fome, teremos abundância. Aleluia. Não terá mais guerra, haverá paz. Não terá escuridão, haverá luz. Não haverá fadiga, haverá vigor. Não haverá pecado, haverá santidade. Essa é a plenitude do reino de Deus. E sabe o que é o mais legal disso, o mais importante disso? É que podemos aplicar isso hoje em nossas vidas. Porque nós somos encarregados de trazer esse reino do Senhor. Quando Yeshua vem, ele traz todas essas coisas. Então ele começa a trazer cura. E as pessoas que estavam próximo dele ali, elas sentiam segurança. Elas não sentiam mais medo. Elas não choravam, elas sentiam alegria. Porque elas eram curadas, elas eram transformadas. Essa é a plenitude do reino. É algo que podemos aplicar hoje. Isso é viver com o coração no reino. É pensar nessas coisas. É pensar nessa plenitude. Isso é viver com o coração no reino. E para concluir, é isso.
Viver com o coração no reino é buscar andar em espírito, é buscar aplicar as coisas do reino quando vier as dificuldades, quando vier os desafios, quando vier os problemas, as tristezas, as decepções, as dores, o medo. É buscar viver a vontade do Senhor, é buscar manter os pensamentos, as emoções, as decisões, as prioridades alinhadas com a vontade do Senhor. Isso é viver com o coração no reino. E como eu disse aqui no início, é algo que nós precisamos buscar em todo o tempo. É focar nessa plenitude do reino. É isso que o Senhor tem para nós. Que possamos estar vivendo em espírito, buscando mais essa intimidade com o Senhor, para que possamos fazer como aquelas prudentes, que quando o Senhor chamou, elas estavam prontas. Como aqueles sábios, que quando o Senhor chamou, eles estavam prontos. Que possamos buscar isso, viver no reino, buscar aplicar essa plenitude em nosso meio. Amém? Amém, amém.